Vamos lá, a gente está na Daf Nundalet Amud Bet, nas linhas grandes, na segunda linha grande. Shal, filósofo Echad de Rabban Gamliel, um dos filósofos romanos, aparentemente, perguntou para Rabban Gamliel o seguinte: Ketub betoratchem, está escrito na Torá que Hashem lokecha esh ochlau, el kana. A Kadosh Baruch Hu, está escrito na Torá que a Kadosh Baruch Hu, ele é como um fogo que consome as coisas, el kana, um Deus vingativo. Mipneima mitkane beovdea vem mitkane ba. Perguntou esse filósofo por que quando a Kadosh Baruch Hu, ele decide castigar um povo idólatra, ele castiga aqueles que fizeram a idolatria, mas não castiga a idolatria em si. Certo? Porque quando alguém um grupo de pessoas que reza, serve alguma estátua, porque quando a idolatria é desfeita, a Kadosh Baruch Hu castiga aquele povo, ele não destrói a estátua também. Olha, vou te dar um machado, vou te dar uma anedota que você vai entender. Lemelech Basar Vadam, um rei. Shayalo Ben Echad, um rei que tinha um filho. E o filho desse rei tinha um cachorro, certo? Um cachorrinho de estimação. E aí ele deu o nome do cachorro, o mesmo nome do pai. Então, se o pai, por exemplo, chamava João, ele chamou o cachorro dele de João. O Ksheru Nishba, e quando o filho jurava alguma coisa, certo? Ele queria jurar em nome de alguém. Omer, Bechayei Kelevaba, falou, eu juro em nome do cachorro João. Assim ele falava, o pai dele chamava João, era o rei João, e o cachorro também. Então, quando ele jurava pela vida do cachorro João. Se chamar Melech, quando o rei ouviu que o filho estava falando dessa forma, certo? Quando ele jura em nome do cachorro João, nem todo mundo sabe que ele tem um cachorro, então parece que ele está chamando o pai de cachorro. Almil Koes, com quem ele fica bravo? Alabeno Koes ou Alakelev Koes? Ele fica bravo com o filho ou com o cachorro? Aveomer, Alabeno Koes, obviamente ele fica bravo com o filho que decidiu dar esse nome para o cachorro. Certo? Então aqui também na idolatria, quando as pessoas começam a transformar o som em idolatria ou qualquer coisa do tipo, e a Kadosh Baruch Hu vai castigar, obviamente ele castiga os idólatras e não a idolatria. Desculpa? Porque a idolatria é inanimada, ela não tem escolha. Amado é que ele vai estar correndo, tá. Perguntou o filósofo para Gamaliel, você está falando, está chamando a idolatria de cachorro? Ou seja, está falando que a idolatria não tem escolha, não tem força nenhuma? A idolatria sim consegue fazer coisas, certo? Ela sim consegue, as pessoas rezam para ela, ela sim funciona. Amaro falaram com ele, o Maraíta, olha, quando você viu que essa idolatria conseguiu curar alguém, ajudar alguém, algo do tipo. Amaro falou, o filósofo Pamahat, certa vez, na Flag Cabeireino, a nossa cidade teve um incêndio muito grande, queimou toda a cidade, queimou a cidade inteira, e só a idolatria, só a casa da idolatria não queimou, certo? Ou seja, teve um incêndio, tudo queimou, menos essa idolatria. Mas mais nada sobrou. Sinal de que essa idolatria é real, ela se protegeu. Olha, vou te dar uma chave para você entender a história. Um rei, um rei que um dos estados que ele governava, um dos países que ele governava, saíram do caminho, certo? Se rebelaram. Quando o rei vai guerrear contra esses escravos, contra esse povo, esse país que se rebelou, contra quem ele vai guerrear? Contra os que estão vivos ou contra os que estão mortos? Certo? Contra quem vai ser a guerra? Contra o pessoal vivo que se rebelou ou contra os mortos que estão enterrados lá? Você, com certeza, é óbvio que ele vai guerrear contra os que estão vivos.
e não os mortos. Então aqui também, a idolatria não é algo vivo, a idolatria não é vivo, então a Kadosh Baruch Hu, na hora que ele vai queimar a cidade por causa da idolatria, ele queima só a cidade, mas não a idolatria em si. Amaro, falou o filósofo, para Bangamliel, que ele vai estar corota, meta está corota, olha, nas suas duas anedotas, você chamou a idolatria de cachorro ou de morto. Se é assim, em Kena e Avdena Menaulam, se é assim que a Kadosh Baruch Hu tira ela do mundo, suma com a idolatria do mundo, se ela não vale nada, igual um cachorro, igual alguém morto, tira ela do mundo. Amarlo falou, Rabban Gamliel, Ilo ledavar shinolam tzarich lo yovdim. Se os idólatras fizessem de idolatria algo que não é necessário para o mundo, Arei Mevartela, realmente a Kadosh Baruch Hu sumiria com a idolatria do mundo. Arei Movdim Lakhamá, Vela Levaná, Lakochavim, Vela Mazalot, Lafikim, Vela Geot, Yabedo Amo Mipnei Shotim. Mas esses idólatras fazem idolatria para o sol, para a lua, para as estrelas, para constelações, para as fontes de água, para os vales. Kadosh Baruch Hu vai destruir o mundo por causa deles. E assim está escrito no Pasuk, Asof Asaf Kol Ma'ad Penei Adama Neum Hashem, Asaf Adam Behemá, Asaf Ruach Hashamayim V'dgei Hayam V'mechsharot et Al-Reshaim. Certo assim, aparece no Pasuk. A Kadosh fala o quê? Agora eu vou destruir o mundo inteiro por causa das pessoas que fazem idolatria. Vou exterminar a humanidade, vou exterminar os animais, vou exterminar os pássaros, os peixes, tudo isso porque porque os Reshaim caem nisso, porque os Reshaim tropeçam nessas coisas, fazem disso idolatria. Não posso destruir o mundo por isso. Só porque os Reshaim fazem pecados com essas coisas, com outras pessoas, com animais, seja idolatria ou roubo, o que seja, eu vou destruir o mundo por causa dos Reshaim. Certo? Às vezes eles acreditam em pessoas, eles acreditam, transformam uma pessoa em Deus. Então o que? Eu vou destruir a humanidade inteira porque tem Reshaim que fazem de pessoas idolatrias, não funciona dessa forma, não tem como fazer isso. Por isso a Kadosh Baruch Hu realmente não destrói as idolatrias. Tchau, Agripas vai trabalhando Gamliel. Agripas, o general de guerra, não sei de quem, perguntou para Gamliel o seguinte: está escrito na Torá que Hashem Elokecha Eshochlao El Kana. A Kadosh Baruch Hu, ele é um fogo que consome, um Deus vingativo. Krumit kaneu lachacham bechacham, gibor gibor, ashir. A priori, kina, inveja, a inveja só existe entre duas pessoas que eles têm algo em comum. Um Raham tem inveja da Chokhmah do outro, um Gibor tem inveja da Gvurah do outro, o Ashir tem inveja da Ashirut do outro, certo? A inveja é entre duas pessoas que são compatíveis, duas pessoas do mesmo nível. Ninguém tem inveja de alguém que está muito acima da capacidade dele. Então o Passuco fala que a Kadosh Baruch Hu é um Deus vingativo, mas ele se vinga de quem? A idolatria está no mesmo nível que ele? Como pode ser que ele se vinga da idolatria? Amarlo, falou a mulher, vou te trazer uma anedota para explicar isso. Adam shenasa isha alishto. Um homem era casado e ele casou com uma segunda esposa, certo? Achou uma segunda esposa. Se essa segunda esposa é muito mais importante do que a primeira, ela não tem inveja, porque olha, é alguém muito importante, não tenho nem como começar. Mas, se essa segunda esposa é pior do que a primeira fica nervosa, fica brava, porque você já tem erro, porque você precisa dessa daí, essa daí não vale nada. Se a segunda esposa é muito mais importante, alguém muito mais, não sei, que seja inteligente, rica, com contatos, o que seja, a primeira esposa pensa, então, pelo menos ele está casado comigo ainda, vai, não vou reclamar. Mas se a segunda esposa vale bem menos, ela fala, como assim? Você está me largando para casar com uma outra aí que não vale nada? Amar-lei, sim? Pronto, é isso que Rabban Gamliel explicou. Olha, Kadosh Baruch Hu, isso que você falou que aqui geralmente é só entre duas pessoas que eles têm o mesmo nível,
Isso aqui nem sempre funciona dessa forma. Às vezes, se alguém já tem um contato com uma pessoa e aparece uma pessoa menor, nesses casos, também tem o ponto de Kiná. Então, a missão que tem um Kesher com a Kadosh Baruch Hu, e de repente eles começam a seguir alguma idolatria que não vale nada comparado com a Kadosh Baruch Hu, Bichlal, então tem Kiná. Amalei Zunin le Rabi Akiva. Perguntou alguém chamado Zunin para Rabi Akiva. Libi velibecha yedad devodat kohavim leitma mamasha. Olha, eu e você, certo? Esse Zunin foi para Rabi Akiva, deixa eu ver se está escrito no Rashi quem é. Yehudi. Rashi fala é um Yehudi. Vamos ver aqui o seguinte, olha, eu e você sabemos que idolatria não vale nada. Leitma mamasha. Mas a gente vê pessoas que às vezes vão até a casa da idolatria enquanto eles estão doentes e eles se curam. Quer dizer, a idolatria sim ajuda eles a fazer alguma coisa. Olha, eu concordo com você que idolatria não é real, que realmente não significa nada isso. Mas é para a gente ver que às vezes funciona. Maitama, por que isso funciona? Porque realmente às vezes dá certo. Amaro falou aqui para ele o seguinte: eu vou te trazer um machado para você entender como funciona. Tinha alguém confiável na cidade, certo? Alguém que todo mundo confiava nele. Era um cara confiável, que todo mundo deixava com ele coisas, certo? Ele guardava coisas para as pessoas, era tipo um banco, algo do tipo. Todo mundo deixava com ele coisas sem testemunha. Todo mundo sabia que não precisava deixar testemunha. Se você viesse depois e falasse, olha, eu deixei aqui tal valor, ele ia te devolver. Não tinha risco nenhum do cara enganar ninguém. O Badamehad, e aí veio certa vez uma pessoa, veio uma pessoa veio uma vez e decidiu deixar dinheiro com o cara, mas ele trouxe testemunhas de que ele estava deixando isso de lá, estava deixando lá. Esse cara que costumava geralmente trazer testemunhas na hora que ele deixava as coisas, certa vez ele esqueceu, não trouxe testemunha. Amralo estou, falou a esposa desse cara que guardava as coisas, falou, esse aí, que todo mundo deixa com a gente de confiança, certo? Não traz testemunhas, não traz nada. Esse aí, que começou a trazer testemunha, o cara não confia na gente, eu não gostei muito dele. Vamos, dessa vez que ele esqueceu, dessa vez que ele não trouxe o dinheiro, vamos lá, não trouxe testemunha, desculpa, ele deixou o dinheiro sem testemunha, vamos negar, e ele vai perder. Quer dizer, ele vai aprender a lição dele. Isso que você vem e deixa só com testemunha, como você não confiasse na gente, dessa vez que ele esqueceu de trazer testemunha, não vamos devolver o dinheiro, certo? Assim falou a esposa para o cara. A Marla falou o marido para a esposa, falou o marido para a esposa, olha, esse cara fez besteira, esse cara fez de maneira indevida, devia ter confiado na gente, todo mundo confia na gente, a gente nunca enganou ninguém. Só porque ele deixou de confiar na gente, fez besteira, a gente vai perder a nossa imuná? Nós vamos perder a nossa confiança, que todo mundo confia na gente? Todo mundo sabe que a gente sempre faz tudo certinho. Esse cara fez besteira, começou a trazer dinheiro com testemunhas. Uma vez que ele esquecer, a gente vai passar o pé nele e vai perder a nossa fidelidade, que todo mundo confia na gente? Assim também funciona com relação às doenças. Quem tem Isurim, quem tem algum tipo de doença. Quando os Isurim, quando a Kadosh Baruch Hu manda sofrimento para uma pessoa, ele faz o sofrimento, quer dizer, alguma força divina, ele faz esse sofrimento jurar, que ele só vai abandonar a pessoa só vai se curar ela beyom ploni, no dia fulano, ela beyom ploni, eles só vão chegar na pessoa num dia específico, só vão embora em um dia específico, o Bechá Plonit num horário específico, Valedei Ploni, através de um médico específico, algum curador específico, Valedei Samploni, e somente com um remédio específico, sabe? Então, quando vem uma doença sobre a pessoa, já está tudo pré-programado, até quando ele vai ficar doente, quem é o médico que vai ajudar ele a se curar, que dia, que hora e que remédio.
Kivan shegia zmanam latzet, quando chega o momento da pessoa se curar, Allah mas às vezes acontece que o cara foi para a casa de idolatria, foi rezar para a idolatria dele, justamente no dia em que ele deveria ser curado. E se ele tivesse ficado em casa, ele ia se curar. Mas por acaso, nesse dia aconteceu que ele estava na casa de idolatria. Amru, Isurim, os Isurim falaram, Dino Shalom. No primeiro momento, os Isurim, o sofrimento desse cara, pensaram o seguinte: olha, a verdade é que a gente não deveria ir embora, a gente deveria ficar com esse cara, já que o cara foi na idolatria. Mas depois eles falam, só porque esse cara fez besteira, ele foi na casa de idolatria e não rezou para Kadosh Baruch Hu, a gente vai perder a nossa shua, a nossa promessa de chegar em tal dia, sair em tal dia, etc. Não é porque o cara fez besteira que a gente vai abandonar a nossa lei natural. Por isso, acontece que de vez em quando o cara vai na idolatria e logo depois se cura, mas não porque a idolatria curou, e sim porque, coincidentemente, saiu justamente no mesmo dia. Vendo, mas Rabi Yochanan, é isso que Rabi Yochanan falou, o mais deve ter ensino de Pasuk, Vechalim, Vecholaim, Raim Venemanim, Raim Beshlichutam, as doenças delas são chamadas de Raim, ruins, na Shlichut delas, quando elas cumprem a Shlichut, Venemanim Beshuatam, mas elas são confiáveis na promessa delas de que vão ficar somente até dia plano, até um dia específico. Amalei Rava Baravitzah Raviuda, falou Rava Baravitzah Raviuda, aí acabei de avodat Kohavim Beatrian, perguntou o seguinte: olha, na nossa região, nossa cidade, tem uma casa de idolatria, de Himatri Halma Lemitra, Mitchazileu Bechalma, que quando o mundo precisa de chuva, essa idolatria aparece no sonho das pessoas, Ve'amaleu Shatuli Gavra Ve'atemitra, e fala: olha, se vocês fizerem para mim shkita, se vocês matarem, não sei se que Gavra é uma pessoa ou um galo. Bom, galo pode ser pessoa ou galo, mas digamos que seja uma pessoa. Se vocês matarem fulano, eu vou trazer chuva. Shatuli Gavra Ve'atemitra. E aí eles matam fulano e realmente chove, certo? A gente vê aqui uma idolatria que não é por coincidência que aconteceu. A idolatria aparece no sonho das pessoas e fala quem tem que matar para vir chuva. E acontece, o que a gente faz uma coisa dessas? A Marley falou para ele, Ashta Yava Shivna Lo Amrei Lechon. Amilta. Olha, Yave Shivna Lo Amrei Lechon Amilta de Amarav. Olha, se vocês... Desculpa, só ver aqui Rashi. Não tem Rashi, mas eu vou mais um pouquinho entender melhor, rapidinho. Perdi. מה דכתיב אשר חלק השם לוקח אותם לכל העמים, למד שהחליקם בדברים כדי לתורדם מן העולם. Falou, se vocês tivessem morrido, não sei se é morrido aqui exatamente, não, desculpa, ele falou o seguinte, olha, ainda bem que você perguntou agora, por quê? Porque se eu já tivesse falecido, e vocês nunca tivessem perguntado isso, eu não teria ensinado a vocês o que Rav falou. Ainda bem que você perguntou isso agora, porque tem um limud aqui importante que vocês deveriam saber, deveriam ter falado para vocês, e se vocês não tivessem perguntado, eu não teria falado. Rav falou o seguinte, mas deixa que esse no Pasuk, Asher Chalak Hashem Lokecha Otam Lechol Amim, com relação à idolatria, está escrito que a Kadosh Baruch Hu dividiu as idolatrias para cada povo. Quer dizer, parece que a Kadosh Baruch Hu falou, olha, esse povo acredita nisso, aquele acredita naquilo. O que significa o Pasuk? Melamed shechilikam bedvarim kedei letordam min haolam. Fala o Pasuk que a Kadosh Baruch Hu, ele às vezes faz as idolatrias conseguirem ter força, fazerem milagres para que as pessoas acreditem nela e percam o lugar deles no mundo, certo? Para que eles sejam castigados por isso. Ou seja, alguém que ele saiu muito do caminho, a ponto que todo mundo quer castigar ele faz a pessoa acreditar na idolatria, que a idolatria faça algum milagre só para poder castigar ele. Vem da onde está aqui, eu queria que ele falou, mas dertiv imla letzinu elitz velanavim itenchen.
Está escrito no Pasuk que para o cara piadista que zoa de tudo, a Kadosh Baruch Hu zoa também. E para os anavim, para aqueles que são humildes, a Kadosh Baruch Hu dá graça, vem ensinar o seguinte, Balitame potrinlo, balitaer mesaimoto. Alguém que ele vem se impurificar, alguém que quer fazer besteira, quer fazer errado, deixa, Kadosh Baruch Hu deixa, ele não controla, se quer fazer besteira, faz. Vale ter alguém que vem se purificar e fazer o direito, mas saímos, se ajuda, Kadosh Baruch Hu ajuda eles. Ou seja, vem dizer que às vezes a Kadosh Baruch Hu abre as portas, abre o caminho para que a pessoa faça besteira. O cara quer fazer idolatria, quer acreditar na idolatria, tá bom, vocês começaram a acreditar nela, se quiserem começar a fazer idolatria, vai chegar um momento em que a Hashem vai fazer a idolatria parecer verdadeira para vocês. Vocês vão acreditar nela a ponto dela fazer milagres. E aí vocês vão ser castigados por isso. Porque vocês escolheram começar. Ou seja, não é que a idolatria começou, as pessoas começaram a acreditar nela, que Deus fez ela realmente funcionar para poder castigar eles. Por outro lado, a pessoa que vem fazer as coisas certas, ele se esforça para fazer direito, Mesaimoto, ajudam ele, a Kadosh Baruch Hu ajuda Minashamayim para ele encontrar o caminho dele. Então, vamos parar por aqui.